Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor. Hoje, sexta-feira, dia 16 de dezembro, e ontem a Bovespa recuperou parte das perdas mais para no final da tarde e conseguiu fechar em alta de 0,32%, o índice a 58.396 pontos, Dow Jones e Nasdaq fechando uma hora depois com altas semelhantes ao redor de 0,30%, 0,40%. Com o pregão já quase fechando, a equipe econômica, mais o presidente Temer e mais o presidente das duas casas do Legislativo anunciaram um saco de bondades que vinha sendo falado e vazado desde o início da semana, com parcelamento de dívida tributária. Isso significa alívio para as empresas e também pessoas físicas, medidas do cartão de crédito para acelerar a devolução de recursos aos lojistas, cadastro positivo, mais crédito imobiliário, desburocratização, principalmente no que diz respeito ao segmento externo, e mudanças no fundo de garantia. O escopo das medidas é aliviar as empresas e pessoas físicas e elevar a produtividade e também a competitividade, manter ainda empregos ou pelo menos estancar a queda de empregos. Porém, as medidas só devem funcionar mais no longo prazo. No curto prazo, somente as medidas referentes ao refinanciamento de linhas pelo BNDES e parcelamento de débitos. Os mercados certamente ainda vão reagir na abertura de hoje, já que essas medidas foram anunciadas logo no próximo ao encerramento dos mercados por aqui. Portanto, não deu muito tempo de avaliar as medidas e seus efeitos. Hoje, bolsas da Ásia com comportamento de alta, Europa com comportamento misto, mas piorando um pouco dos melhores momentos do início da manhã. Nos Estados Unidos também mercado com comportamento misto. Por aqui a Bovespa pode tentar melhorar um pouco depois de seguidas quedas. Durante a madrugada na China, o governo prometeu que vai usar uma política fiscal proativa no ano de 2017, uma política monetária neutra. Vai ainda prevenir riscos financeiros, esse é o calcanhar de Aquiles da economia chinesa, e conter bolhas de ativo, outro calcanhar, e ainda flexibilizar o câmbio. Além disso, o governo chinês orientou os bancos a não concederem mais empréstimos ao setor de aço e do setor de carvão. O setor de aço, por exemplo, vem passando por uma reforma muito grande, com empresas mini-mills, como nós chamamos, empresas pequenas de produção siderúrgica sendo fechadas. No Japão, que anda muito empolgado com a eleição de Donald Trump, os investidores estrangeiros compraram cerca de 19 bilhões de dólares desde a eleição de Trump. E na zona do euro foi anunciada a inflação medida pelos preços ao consumidor no mês de novembro. No mês, uma deflação de 0,6%, taxa anualizada positiva em 0,6%, muito longe da meta do Banco Central Europeu de inflação. E o saldo da balança comercial também caiu no mês de outubro para 20,1 bilhões de euros, um superávit, portanto. Por aqui, o presidente Temer passou a agir como bombeiro no esgarçamento das relações institucionais entre o Legislativo e o Judiciário. Vamos ver se isso dá certo, esse é um problema sério para os próximos dias. E a Fundação Getúlio Vargas divulgou o IPCS da segunda quadricemana do mês de dezembro, uma alta de 0,17%, acelerando em relação a 0,15% anterior. Na agenda do dia, por aqui, poucos indicadores, apenas a sondagem da Confederação Nacional da Indústria sobre o setor. Nos Estados Unidos, construção de novas residências e novas permissões do mês de novembro e discurso do presidente do Fed Regional de Richmond, Lakers.
Por aqui a expectativa é de uma Bovespa podendo trabalhar em alta, mas vai depender muito do comportamento dos mercados no exterior, que começam a ceder um pouco mais forte nesse início de manhã. Dólar um pouco mais fraco por aqui, taxa de juros em queda, essas são as expectativas. Falando um pouco de mercado, Bolsa de Londres agora há pouco tinha queda de 0,02%, praticamente estável. Paris em queda de 0,23% e a Bolsa de Frankfurt estabilizada, saindo de alta no início da manhã. Petróleo WTI negociado em Nova York em alta de 0,51%, barril cotado a 51 dólares e 16 centavos, euro negociado a 1,0464 da moeda americana, portanto em alta. Notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros de 2,56%, em queda em relação ao fechamento de ontem. Eram essas as considerações, tenham todos um bom dia, sucesso nos negócios. No final da tarde fazemos aquele resumo do comportamento da semana, os principais fatos aqui e no exterior. Até lá então.